Há algo que venho observando há muitos anos, e quanto mais o tempo passa, mais claro fica: a vida raramente nos surpreende. Pode parecer assim vista de fora, mas quase nunca é assim vista de dentro. Os grandes resultados não surgem do nada, eles se anunciam com antecedência. O problema é que a maioria das pessoas não está olhando para o lugar certo. Olham para o resultado final, mas não observam o comportamento diário que o precede. Olham para o dinheiro, mas não olham para as decisões. Olham para o reconhecimento, mas não olham para os hábitos silenciosos. Então, quando alguém alcança algo significativo, chamam de sorte. Não porque seja, mas porque não viram o processo. O sucesso sempre deixa pistas, mas são pistas discretas. Quase ninguém presta atenção a isso. Elas não fazem barulho. Não pedem atenção. Elas se escondem nos dias normais, nas pequenas escolhas e na maneira como uma pessoa se comporta quando ninguém está avaliando-a. Jim Rohn costumava dizer que o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. E essa transformação não ocorre em momentos extraordinários, ocorre na rotina. Ela ocorre quando você escolhe fazer o que é certo sem que haja uma recompensa imediata. Ocorre quando você mantém um padrão, mesmo que pudesse relaxá-lo. Ocorre quando você faz o que disse que faria, mesmo quando ninguém saberia se você não o fizesse. A diferença entre aqueles que avançam e aqueles que ficam para trás geralmente não está na inteligência nem no talento. Está na relação com o processo. Algumas pessoas entendem que a vida responde a causas sustentadas, outras continuam esperando efeitos sem causas. E a vida não negocia essa ordem. Primeiro a causa, depois o efeito. Primeiro a pessoa, depois o resultado. Primeiro o processo, depois o sucesso. Quando essa ordem é ignorada, tudo se torna frustrante. Trabalha-se duro, mas sem direção. Tenta-se muito, mas sem coerência. Começa-se uma e outra vez, mas nunca se mantém por tempo suficiente. O verdadeiro sucesso não se nota primeiro em grandes conquistas, nota-se primeiro em pequenos comportamentos. Em como alguém administra seu tempo quando não há urgência. Em como reage a um erro sem se desculpar. Em como se prepara quando ainda não é necessário. Em como trata as pessoas quando não precisa de nada delas. Esses comportamentos são as pistas. E quase ninguém os leva a sério. São sinais precoces de em quem alguém está se tornando. E a vida responde a isso, não às intenções. Muitas pessoas querem grandes resultados com pequenos hábitos, ou resultados rápidos com decisões instáveis. Mas a vida é justa, embora nem sempre seja indulgente. Ela dá exatamente o que corresponde ao nível que se mantém ao longo do tempo. Ela não castiga, ela ajusta. Não recompensa desejos, responde a padrões. Por isso há pessoas que parecem avançar sem pressa e, no entanto, nunca retrocedem totalmente. E outras que avançam rápido por um tempo e depois voltam ao ponto de partida. Não é acaso, é estrutura. O sucesso como processo exige paciência, mas não passividade. Exige ação, mas não urgência. Exige constância, mas não dramatismo. É a capacidade de fazer o que é certo durante um período suficientemente longo para que o resultado não possa deixar de aparecer. E esse período quase sempre é mais longo do que a mente gostaria, mas mais curto do que teria sido se tivesse sido abandonado. A maioria desiste logo antes de o processo começar a dar frutos visíveis, não porque não funcione, mas porque não entende como funciona. Quer sinais rápidos, quando o processo oferece sinais silenciosos. Quer confirmação externa, quando o progresso primeiro se confirma internamente. O sucesso não chega tarde nem cedo, chega quando a pessoa está pronta para sustentá-lo sem destruí-lo. E essa preparação não se improvisa. É construída dia a dia, decisão a decisão. Quando alguém compreende isso, deixa de viver esperando o momento perfeito e começa a respeitar o processo imperfeito. Não fica mais obcecado com resultados imediatos, concentra-se em elevar seu padrão diário. E essa mudança, embora não seja percebida imediatamente, acaba sendo decisiva. Porque quando o processo está bem construído, o resultado deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência. E as consequências, quando as causas são sustentadas por tempo suficiente,
São inevitáveis. O longo prazo sempre vence, embora quase ninguém queira aceitar isso no início. Não vence por ser espetacular, vence por ser implacável. Enquanto a maioria vive presa à urgência, o longo prazo avança com uma vantagem silenciosa. Não precisa convencer ninguém. Só precisa de tempo. O problema é que o tempo intimida quando não se entende como funciona. Pensa-se em anos e perde-se a motivação, quando, na verdade, o longo prazo se constrói dia após dia, com decisões tão pequenas que parecem irrelevantes. Jim Rohn costumava insistir que o sucesso não exige grandes sacrifícios heróicos, mas sim pequenas disciplinas sustentadas. E é aí que o longo prazo vence, porque transforma o pequeno em algo poderoso. Não de uma só vez, mas por acumulação. Cada decisão correta, por menor que seja, soma-se. Cada hábito bem escolhido acrescenta uma camada. E essas camadas, com tempo suficiente, criam uma base que não desmorona facilmente. O longo prazo vence porque não depende de picos emocionais. Não precisa de entusiasmo constante nem de inspiração permanente. Funciona mesmo nos dias normais, especialmente nos dias normais. A maioria fracassa não nos dias ruins, mas nos dias comuns, quando nada de extraordinário acontece e surge a tentação de relaxar. O longo prazo vence porque entende que a vida não se transforma em momentos dramáticos, ela se transforma em rotinas discretas. Há uma matemática invisível operando aqui. Não é linear. Você não faz um pouco hoje e vê um pouco amanhã. Você faz um pouco hoje, amanhã e depois de amanhã, e por muito tempo parece que nada muda. Mas a mudança está se acumulando. E chega um ponto em que esse acúmulo se torna evidente. Embora por muito tempo não pareça. Não porque você tenha feito algo diferente naquele dia, mas porque você vem fazendo certo há algum tempo. Quem não entende essa matemática se desespera. Acredita que não funciona porque não vê resultados imediatos. E então desiste logo antes de o processo cruzar o limiar. O longo prazo também protege do erro mais comum, a impaciência. A impaciência leva a mudar de estratégia constantemente, a recomeçar uma e outra vez, a confundir movimento com avanço. O longo prazo, por outro lado, ensina a ajustar sem desistir, a corrigir sem quebrar, a continuar sem dramatizar. Não se trata de fazer sempre a mesma coisa, trata-se de manter o essencial enquanto se melhora o secundário. O longo prazo também organiza as expectativas. Você deixa de exigir de um mês o que só um ano pode dar. Você deixa de pedir a uma semana o que só uma temporada de disciplina pode construir. E esse ajuste reduz a ansiedade. Quando alguém entende o longo prazo, deixa de se comparar compulsivamente. Não olha mais onde os outros estão hoje, mas se está avançando em relação a quem era ontem. Essa comparação interna é muito mais saudável e muito mais produtiva. Jim Rohn dizia que não se trata de quanto você ganha este ano, mas de em quem você está se tornando enquanto ganha. O longo prazo coloca o foco ali. Não no resultado imediato, mas na trajetória. E as trajetórias bem construídas terminam em lugares muito diferentes das improvisadas. O longo prazo vence porque cria estabilidade. A estabilidade não é entediante, é poderosa. Permite tomar melhores decisões, assumir riscos calculados e manter compromissos sem se quebrar. Em um mundo que muda rapidamente, a estabilidade interna é uma vantagem enorme. E essa estabilidade não se compra, constrói-se respeitando processos. O longo prazo não promete rapidez, promete coerência. Não promete ausência de dificuldades, promete capacidade de atravessá-las sem perder o rumo. Quando alguém se compromete com o longo prazo, deixa de viver à base de arrancadas e começa a viver à base de ritmo. E o ritmo, quando sustentado, supera a intensidade desordenada. O longo prazo vence porque compreende algo que a urgência ignora. Você não precisa vencer rápido, precisa não desistir logo. Quando essa ideia se consolida, o progresso deixa de ser uma esperança frágil e se torna uma consequência provável. Não garantida, mas provável. E essa probabilidade aumenta a cada dia que você decide continuar fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém comemora. É isso que faz com que o longo prazo, sem fazer barulho, acabe vencendo. A impaciência geralmente não parece um problema no início.
Na verdade, muitas vezes ela se disfarça de ambição, de vontade de avançar, de desejo legítimo de melhorar a vida. Com o tempo, ela se revela como o que realmente é, uma das formas mais comuns de autossabotagem. Não por falta de intenção, mas por excesso de pressa. A impaciência leva a exigir resultados antes de ter construído a estrutura necessária para sustentá-los. E quando se exige cedo demais, o processo se rompe. Jin Ho observava que a maioria não desiste porque o caminho é impossível, mas porque o caminho não responde ao ritmo emocional que esperava. Começa-se com entusiasmo, com energia, com expectativas altas. Depois vêm os dias normais. Não ruins, normais. E é aí que a impaciência aparece. Não como uma explosão, mas como uma erosão lenta. Ela começa a semear dúvidas. Isso está funcionando? Devo mudar? E se eu tentar outra coisa? A impaciência não destrói de uma vez, ela fragmenta. Faz com que a pessoa salte de estratégia em estratégia, de hábito em hábito, de plano em plano, sem dar tempo para nada amadurecer. E a vida precisa de tempo para responder. Não porque seja lenta, mas porque é coerente. Responde a padrões sustentados, não a impulsos. A impaciência confunde movimento com avanço. Faz acreditar que mudar constantemente é progresso, quando na verdade é evasão. Evasão do desconforto de sustentar algo sem garantias visíveis. Evasão da disciplina silenciosa. Evasão de aceitar que algumas sementes demoram mais do que gostaríamos para dar fruto. Jin Ho dizia que o sucesso não é mágico nem misterioso, é previsível. E o que o torna previsível é a constância, não a pressa. A impaciência rompe essa constância. Obriga a recomeçar uma e outra vez, e cada recomeço apaga parte do progresso acumulado. Não se começa do zero, começa-se com desgaste. Aqui ocorre algo importante. A impaciência nem sempre vem de querer mais, muitas vezes vem de não tolerar a espera. De não saber habitar o processo sem resultados imediatos. E isso não é um problema de estratégia, é um problema de maturidade. Maturidade pessoal e profissional. A capacidade de manter uma decisão mesmo quando o ambiente não confirma rapidamente que ela foi a correta. A impaciência também distorce a percepção. Faz com que os pequenos avanços pareçam insignificantes e os pequenos retrocessos pareçam fracassos. Tudo é vivido em extremos. E quando tudo é vivido em extremos, tomam-se decisões extremas. Desiste-se logo antes de o processo começar a mostrar sinais reais. Muda-se justamente quando o hábito começa a se consolidar. Desiste-se justamente quando a repetição começa a dar identidade. O longo prazo, do qual falávamos antes, não fracassa. O que fracassa é a paciência necessária para sustentá-lo. Jin Ho insistia que não é o mercado, nem a economia, nem as circunstâncias que costumam frear uma pessoa, é a incapacidade de se manter fiel a uma direção por tempo suficiente. A impaciência promete alívio rápido. É aqui que a maioria se sabota sem perceber, mas isso tem um preço alto. Priva você de ver o que teria acontecido se tivesse continuado. E esse o que teria acontecido pesa mais com o passar dos anos do que qualquer erro cometido por seguir em frente. Quando alguém aprende a reconhecer a impaciência, não a combate com força, mas a substitui por estrutura. Regras simples. Compromissos claros. Ritmos sustentáveis. Não se trata de eliminar o desejo de avançar rápido, trata-se de não obedecê-lo cegamente. O progresso real não precisa de pressa, precisa de persistência. E a persistência não é emoção sustentada, é decisão renovada. Cada dia normal é uma oportunidade de escolher a continuidade em vez do abandono. E essa escolha, repetida, constrói algo que a impaciência nunca poderá dar: confiança interna. A confiança de saber que, embora nem tudo seja visível ainda, o processo está vivo. Quando essa confiança se instala, a impaciência perde força. Ela não mais comanda, apenas aparece de vez em quando como ruído de fundo. E o progresso, sem drama, segue seu curso. O sucesso não chega tarde. A maioria desiste cedo demais. Faça uma pausa e pense com honestidade. Não é que o processo não funcione, é que quase ninguém permanece nele tempo suficiente.
A vida não castiga a falta de talento, castiga a falta de perseverança. E não porque seja dura, mas porque é coerente. Se você desistir antes que algo tenha tempo de responder, não pode exigir resultados. A questão não é se o processo funciona, a questão é por quanto tempo você está disposto a mantê-lo quando ele deixa de ser emocionante. Em que área da minha vida eu desisto logo antes de começar a dar certo? A diferença entre quem avança e quem fica para trás geralmente não está na intensidade com que começam, mas na identidade que mantém quando a emoção se apaga. A intensidade é fácil de ativar, basta uma ideia inspiradora, uma promessa atraente ou um momento de urgência. Mas a intensidade não dura. Ela sobe ou desce, sempre dependendo do estado de espírito. A identidade, por outro lado, permanece. Ela opera mesmo quando não há vontade, mesmo quando o resultado não é o esperado, mesmo quando o dia é comum. Jim Rohn entendia isso com muita clareza. Você não constrói uma vida extraordinária com base em surtos emocionais. Você a constrói com base em padrões internos. A intensidade leva a fazer muito em pouco tempo. A identidade sustenta o necessário pelo tempo suficiente. É por isso que tantas pessoas começam com força e se dissipam com o passar das semanas. Não porque não queiram, mas porque não decidiram quem são quando ninguém as empurra. A identidade responde a uma pergunta silenciosa: o que eu faço mesmo quando poderia não fazer? Essa resposta define mais o seu futuro do que qualquer plano brilhante. Quando alguém age apenas a partir da intensidade, seu comportamento é irregular. Um dia tudo, outro dia nada. Um dia disciplina, outro dia desculpas. E esse vai-vem esgota. Não apenas porque não produz resultados, mas porque quebra a confiança interna. Você começa a não acreditar em si mesmo. Por outro lado, quando alguém age a partir da identidade, o comportamento se estabiliza. Não é espetacular, mas é confiável. Não depende do humor, depende do compromisso. A identidade não grita, cumpre. A identidade não promete, age. E essa coerência, sustentada, acaba se tornando visível. Jim Rohn dizia que a disciplina é a ponte entre metas e conquistas, mas não falava de uma disciplina heróica, falava de uma disciplina cotidiana, quase entediante. A disciplina que nasce da identidade não precisa de motivação constante. Ela se ativa porque é assim que essa pessoa funciona. Ela não se pergunta todos os dias se vai fazer isso, já está decidido. E essa decisão prévia economiza uma enorme quantidade de energia. A intensidade consome energia porque exige que você se convença a cada vez. A identidade a conserva porque elimina a negociação interna. Aqui ocorre algo importante. A identidade consistente não se forma declarando quem você quer ser, ela se forma agindo como essa pessoa, mesmo quando não é confortável. Cada vez que você escolhe a coerência em vez da desculpa, você reforça a identidade. Cada vez que você cumpre algo pequeno que disse que faria, você se torna um pouco mais a pessoa que sustenta processos. E essa transformação é acumulativa. Não se nota de um dia para o outro, mas se consolida com o tempo. A intensidade emocional busca sensações. A identidade consistente constrói confiança. E a confiança interna é uma das forças mais poderosas do progresso. Quando você confia em si mesmo, não precisa de resultados imediatos para seguir em frente. Você sabe que está fazendo a coisa certa, mesmo que ainda não seja visível. Essa segurança reduz a ansiedade e elimina a pressa. Você deixa de buscar confirmação externa e começa a respeitar seu próprio padrão. Jim Rohn insistia que não é o que você faz ocasionalmente que define sua vida, mas o que você faz de forma consistente. E a consistência não nasce da emoção, nasce da identidade. A identidade também protege você do abandono silencioso. Esse abandono que não ocorre de repente, mas em pequenas concessões diárias. Hoje não acontece nada, amanhã também não, e quando você percebe, o processo está morto. A identidade consistente não permite essas concessões porque compreende o custo acumulado. Ela não dramatiza, mas também não negocia. Simplesmente continua. E essa continuidade é o que, com o tempo, separa aqueles que constroem daqueles que apenas tentam. A identidade não te torna rígido, te torna claro. Não tira sua flexibilidade, dá-lhe direção.
Permite ajustar a estratégia sem abandonar o compromisso. Permite corrigir sem quebrar. Permite avançar sem depender do ânimo. E quando essa identidade se consolida, o processo deixa de ser uma luta e se torna uma extensão natural de quem você é. Você não faz mais o que é certo para obter algo. Você faz porque é coerente com você. E quando esse ponto é alcançado, o progresso deixa de ser frágil. Pode ser lento, pode ser exigente, mas não depende mais da emoção do momento. Depende de uma identidade que sabe permanecer. A confiança interna não nasce do pensamento positivo nem da repetição de frases bonitas. Nasce da repetição. De fazer algo repetidamente até que deixe de ser uma promessa e se torne um fato. Jim Rohn entendia isso muito bem quando dizia que a disciplina pesa gramas no início e toneladas no final. Cada pequena ação cumprida acrescenta 1 grama de confiança. Cada compromisso respeitado, por menor que seja, fortalece a relação consigo mesmo. E essa relação é a base de todo progresso sustentável. Muitas pessoas buscam confiança antes de agir, quando, na verdade, a confiança é o resultado de ter agido de forma coerente por tempo suficiente. Você não confia em si mesmo porque se sente preparado. Você confia em si mesmo porque demonstrou, com fatos, que cumpre o que promete. A repetição transforma o difícil em familiar e o familiar em estável. No início é difícil, depois se normaliza. E quando algo se normaliza, deixa de exigir energia extra. Aqui ocorre algo importante. A repetição não apenas constrói resultados, mas constrói identidade. Você se vê como alguém que faz o que diz, que mantém processos e que não desiste ao primeiro obstáculo. Essa autoimagem é poderosa. Ela muda a forma como você decide, como se apresenta aos outros e como interpreta as dificuldades. Quando a confiança interna cresce, a necessidade de validação externa diminui. Você não precisa mais que o ambiente ao seu redor confirme constantemente que você está indo bem. Você sabe que está fazendo a coisa certa porque está sendo coerente. Jim Rohn insistia que o sucesso não se constrói com grandes gestos ocasionais, mas com pequenas disciplinas diárias. E essas disciplinas, repetidas, criam uma base que não desmorona facilmente. A repetição também tem um efeito libertador. Elimina a negociação interna. Você não se pergunta mais todos os dias se vai fazer, simplesmente faz. Isso economiza energia mental e reduz o desgaste emocional. Quando não há negociação, há continuidade. E a continuidade é a verdadeira vantagem competitiva. A maioria não falha por falta de capacidade, falha por falta de perseverança suficiente para que sua capacidade se expresse. A repetição permite que o talento emerja sem pressão. Não exige perfeição, exige presença. Estar presente, fazer, repetir. Com o tempo, o que antes parecia esforço se transforma em ritmo. E o ritmo sustentado supera qualquer arrancada intensa. Jim Rohn falava em construir uma vida que funcione mesmo quando você não tem vontade. E isso só se consegue com repetição consciente. Cada vez que você repete uma ação alinhada com seu padrão, reforça a confiança de que pode manter o que se propõe. Essa confiança se transfere para todas as áreas da vida: trabalho, relacionamentos, decisões financeiras, crescimento pessoal e espiritual. Você se torna mais estável, mais claro e menos reativo. Não porque tudo dá certo, mas porque sabe que pode lidar com isso. A repetição também ensina paciência. Você entende que nem todo avanço é percebido imediatamente e que isso não o invalida. Você aprende a respeitar o processo sem exigir espetáculo. E essa paciência reduz a ansiedade e melhora a qualidade de suas decisões. Quando alguém constrói confiança interna por meio da repetição, deixa de viver com base em promessas futuras e começa a viver a partir de fatos presentes. Não se promete que vai mudar, muda-se um pouco a cada dia. Não se promete que vai sustentar o processo, sustenta o hoje. E esse hoje, repetido, constrói um amanhã muito diferente. Esta é uma das lições mais simples e mais ignoradas. A repetição não é entediante, é transformadora. Não brilha, mas constrói. Não impressiona, mas sustenta. E quando a confiança interna está bem estabelecida, o progresso deixa de ser frágil e começa a ser inevitável. Há um jogo silencioso que quase ninguém aprende a jogar e, no entanto,
É aquele que a maioria das pessoas que constroem algo duradouro ganha. É o jogo de avançar sem pressa. Não sem ambição, não sem propósito, mas sem ansiedade. A pressa empurra para demonstrar, o jogo de longo prazo convida a se tornar. E essa diferença muda tudo. Jim Rohn costumava observar que as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas não pareciam apressadas. Não porque não quisessem avançar, mas porque sabiam algo que os outros ignoravam. A vida responde melhor à constância do que à urgência. Quem vive com pressa costuma tomar decisões reativas. Ajusta o rumo de acordo com o estado de espírito, com a opinião do momento ou com a pressão externa. Quem joga o jogo de longo prazo decide com base em princípios, não em impulsos. Avança passo a passo, com critério, sabendo que cada passo conta, mesmo que não se veja imediatamente. O jogo de longo prazo ensina a respeitar o próprio ritmo. Nem todos crescem ao mesmo tempo nem da mesma maneira. Tentar forçar o ritmo de outra pessoa costuma quebrar o próprio. Por isso, o jogo de longo prazo elimina a comparação constante. Você não precisa ir mais rápido do que ninguém, precisa ir com firmeza suficiente para não parar. Essa perspectiva reduz enormemente o desgaste emocional. Você deixa de viver à espera do resultado imediato e começa a valorizar a coerência diária. Cada dia bem jogado conta. Não é preciso vencer hoje, é preciso não perder o hábito. Jim Rohn falava de semear e colher, não de exigir. Ninguém fica bravo com a terra porque ela não dá frutos no dia seguinte. Entende-se que há estações. O problema é que muitas pessoas querem colher no inverno e ficam frustradas quando isso não acontece. O jogo de longo prazo aceita as estações. Há momentos de plantio, momentos de cuidado e momentos de colheita. E cada um tem sua função. Avançar sem pressa não significa avançar devagar, significa avançar sem interromper o processo. Significa não sacrificar a base por um resultado rápido. Significa construir algo que você possa sustentar quando chegar a hora. O jogo de longo prazo também ensina a tomar melhores decisões financeiras, profissionais e pessoais. Não busca recompensas imediatas à custa de custos futuros. Prefere benefícios sustentáveis, mesmo que demorem um pouco mais. Essa forma de pensar não é popular porque requer paciência e visão, mas é extraordinariamente eficaz. Quem aprende a jogar esse jogo deixa de viver com a sensação constante de estar atrasado. Não sente mais que sempre falta algo, porque entende que está exatamente onde deve estar para o processo que está construindo. E essa calma não é resignação, é clareza. Permite ver oportunidades com mais lucidez, escolher com menos pressão e manter compromissos sem se esgotar. Jim Rohn dizia que o sucesso é uma série de pequenas disciplinas praticadas todos os dias. O jogo de longo prazo se baseia nisso. Pequenas decisões corretas, repetidas, sem dramatismo. Não precisa de aplausos, precisa de continuidade. E a continuidade, com o tempo, cria uma vantagem enorme. Enquanto outros se esgotam com arranques intensos, quem joga o jogo de longo prazo continua avançando. Pode parecer lento visto de fora, mas por dentro parece sólido. E essa solidez se traduz em resultados que não dependem do estado de espírito nem do contexto. O jogo de longo prazo também redefine o fracasso. Não é mais um ponto final, é um ajuste. Um dado. Algo que se integra e se corrige. Não há necessidade de começar do zero toda vez que algo não sai como esperado. Corrige-se e segue-se em frente. Essa capacidade de continuar é a verdadeira vitória. Avançar sem pressa não é falta de ambição, é respeito pelo processo. É entender que o que se constrói com calma costuma durar mais do que o que se consegue com urgência. E quando essa mentalidade se instala, o progresso deixa de ser uma luta constante e se transforma em uma trajetória. Não perfeita, não linear, mas consistente. Esse é o jogo que poucos jogam, e por isso poucos vencem. Mas quem o aprende, raramente volta atrás. Tudo o que foi dito aponta para isso. Essa trajetória mostra que o verdadeiro progresso não é barulhento. Não precisa de anúncios nem de confirmações constantes. É construído em silêncio, por meio de decisões coerentes mantidas ao longo do tempo. O sucesso não pertence àqueles que começam com mais força, mas àqueles que permanecem quando a novidade desaparece.
E isso não tem a ver com sorte, nem com talento extraordinário, nem com circunstâncias ideais. Tem a ver com entender como a vida funciona e decidir jogar de acordo com essas regras, não contra elas. Quando alguém deixa de perseguir resultados imediatos e começa a respeitar o processo, algo se ordena por dentro. A ansiedade diminui, a clareza aumenta e as decisões deixam de ser dominadas pela pressa. Não se trata mais de provar nada, trata-se de construir algo que faça sentido e que possa se sustentar. Jim Rohn insistia que o sucesso é uma consequência, não um objetivo isolado. E as consequências sempre respondem a causas repetidas. Não há intenções ocasionais, não há impulsos emocionais, mas há hábitos, padrões e identidade. Este segundo vídeo não pretendia convencê-lo de nada de novo, pretendia lembrá-lo de algo essencial, que o tempo vai passar de qualquer maneira, e a questão não é se haverá tempo suficiente, mas em quem você estará se tornando enquanto ele passa. Porque, no fim das contas, não importa o quanto você se esforce em certos momentos se não houver coerência nos dias normais. São os dias normais que constroem a vida extraordinária. E essa construção não acontece de repente, acontece quando você decide manter o processo mesmo quando não há sinais visíveis de avanço. A partir daqui, o próximo passo é inevitável. Se você já sabe que o sucesso é um processo, que o longo prazo vence e que a identidade pesa mais do que a intensidade, então a questão já não é porque alguns avançam e outros não. A pergunta é como manter hábitos quando a motivação desaparece, quando o dia é normal e quando ninguém está olhando. É sobre isso que falaremos no próximo vídeo, onde abordaremos o sistema prático que permite manter a consistência sem depender do ânimo. Porque você não precisa de mais vontade, precisa de menos negociação interna. E esse é o ponto onde tudo começa a se consolidar.